Bom dia, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos. Vamos iniciar mais um culto de adoração a Deus através da pregação da sua palavra. E para isso, vamos apresentar os nossos corações, as nossas vidas e clamar para que a pregação da palavra de Deus nos fortaleça a fé e que a pregação também seja acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas, como foi a promessa do Senhor. E que esses sinais venham ao alcance de todas as pessoas que ouvirem essa mensagem, que ouvirem essa pregação, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu queria pedir para você abrir, falando em sinais, né, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, no Novo Testamento. Nós vamos ler o versículo 25 em diante, amém? Lucas, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 25 em diante. Aqui vai falar da história de duas pessoas, né, de um homem chamado Simeão e de uma mulher, uma profetisa chamada Ana. E um acontecimento que você vai conhecer agora, que é muito importante. Versículo 25 fala assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, o menino, conforme a lei, tinha que ser apresentado no templo, no versículo 28. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar ou para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Agora, pulando para o versículo 36, fala assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Esta já era avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva, de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e oração de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Consolo, redenção. Jerusalém tinha sido dominada, pelo Império Romano. Então ela estava sob domínio do Império Romano, sofrendo as ameaças, as imposições, as restrições. E o povo de Deus sempre foi assim. Enquanto eles obedeciam a Deus, eles colhiam as bênçãos. Mas quando eles desobedeciam a Deus, eles colhiam a própria semente que eles estavam plantando, ou seja, colhiam os dissabores, infelizmente as coisas ruins. E eles clamavam, há muito tempo, para que Deus enviasse um Messias. Messias em hebraico significa um ungido de Deus, que em grego se chama Cristo, o mesmo significado, ungido de Deus. E Deus promete. Deus promete já desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que nós vamos ler daqui a pouco, promete esse Messias. E ele promete esse Messias e dá 4 sinais. E a pregação de hoje, essa mensagem, esse culto, talvez a mensagem mais importante é nós termos a certeza, por esses versículos que nós vamos ler, do zelo de Deus para cumprir a sua palavra, de como que Deus age com relação às circunstâncias, tendo domínio completo de todas as situações e circunstâncias, para que a palavra dele se cumpra. Todas as promessas de Deus são cumpridas, e nós vamos ter a certeza, a garantia disso, em nome de Jesus. E através desse fato do nascimento e da identificação através de 4 sinais de quem era esse Messias, nós vamos ver o zelo de Deus, começando já pelo livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, lá no capítulo 49, capítulo 49, nós vamos ver Jacó, já de uma certa idade, chamando seus filhos para abençoá-los. Então, no capítulo 49, versículo 1, fala assim: depois chamou Jacó aos seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Nós sabemos que Jacó tinha 12 filhos, que deram origem às 12 tribos. E uma das tribos, ou um dos filhos, era Judá. E aqui, quando ele vai falar com Judá, ele chama Judá e fala assim, no versículo 8, Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos do teu pai a ti se inclinarão.
Então, ele está dizendo o seguinte, que de Judá viria esse menino, alguém, né, esse menino que se tornaria homem, em que todos se curvariam. E aí ele fala mais, no versículo 9, Judá é um leãozinho. Ele identifica essa pessoa que viria da tribo de Judá como um leãozinho. Né? Depresa subiste, filho meu, encurvaste e deitaste como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? Né? Então tudo teria seu tempo. Né? No versículo 10, o cetro não se arredará de Judá. O cetro é o símbolo da autoridade de um rei. Né? Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que da tribo de Judá, então viria, né, o Messias, né, o Salvador, o Libertador, o Cristo, e que todas as demais tribos se inclinariam a ele. Ele seria reconhecido como um leão, e leão é um símbolo de realeza, de poder, de autoridade, de força, e também todas as nações, todos os povos se congregariam através dele, não é? Muito bem. Agora, esse livro, né, arredondando para facilitar a visualização, o livro de Gênesis foi escrito cerca de 1500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Mas aí passa 500 anos, e 1000 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, lá no livro de Salmos, acontece também uma revelação. E esse livro de Salmos, ele lá no Salmo 89, Salmo 89, no capítulo 89, né, do livro de Salmos, ou no Salmo 89, no versículo 3, existe um outro profeta chamado Etã, ou Judatum, né, Judatum, que como é chamado em 1 Crônicas, né? Mas esse Etã, ele faz uma profecia. Ele fala assim, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Olha só, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Quer dizer, a tua geração durará a eternidade. Então aqui, aquela revelação de que viria o Messias através da tribo de Judá, agora se afunila, agora fica um pouco mais restrita. Ele fala de Davi. Mas quem foi Davi? Nós sabemos que Davi foi o maior rei de Israel e ele é reverenciado pelo povo, né, de Israel até hoje. Tanto é que a bandeira de Israel tem a estrela, né, que chama-se Estrela de Davi, que na verdade em hebraico é o escudo de Davi. Né, e os estudiosos, né, os historiadores dizem, né, que aquela estrela estava no escudo de Davi, era o símbolo de Davi. Outros ainda dizem que estava até no exército de Davi, eles tinham aquele emblema. E para se ter uma ideia da importância, né, de como que eles consideravam Deus, Davi, um homem ungido de Deus, uma pessoa separada por Deus, apesar de ele ser uma pessoa humana, que errava, uma pessoa com todas as qualidades e defeitos, Deus escolhe ele para que através dele fosse dado um outro sinal, o sinal da vinda do Messias através de uma geração de Davi, através da geração de um homem. E aqui no próprio versículo 20, né, esse mesmo Etã escreve, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Então, Deus fala que Davi tem um coração conforme o coração dele, um coração que agrada, é agradável a Deus. Então, por isso, Deus escolhe, mesmo sendo Davi uma pessoa falha, um homem que tem o coração quebrantado. E através dele, Deus vai derramar o segundo sinal de quem vai ser o Messias. Deus fala assim, o Messias vai vir da tribo de Davi, ou da tribo de Judá e da geração de Davi. Amém? Então é o segundo sinal. Eu queria agora que você fosse, né, comigo, lá no livro do Apocalipse. Nós estamos, né, estudando no grupo familiar o livro do Apocalipse de uma forma muito simples, né, muito fácil de entender. E nós lemos a semana passada, né, aproveitando fazendo um merchandezinho a respeito do livro, né, e do estudo que nós fazemos no grupo familiar de quarta-feira às 8 horas. Eu queria que você relembrasse uma passagem que nós lemos em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que é quando João ele começa a chorar porque ele vê um livro, e esse livro tinha 7 selos, e não tinha ninguém que poderia abrir aquele livro. E ele começa a chorar desesperado, sabendo que era importante que se abrisse aquele livro. E aí chega um ancião para ele e fala o seguinte, ó, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Primeiro sinal. A raiz de Davi, segundo sinal que Deus deu, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Não é?
Nós sabemos que os selos são o juízo de Deus, né? Nós vamos falar disso na próxima quarta-feira. Espero que você esteja conosco, né? Mas agora eu só queria te mostrar que os dois sinais que identificam Jesus foram trazidos aqui em Apocalipse. Eu queria também que você fosse em Lucas agora. Nós voltássemos para Lucas, mas agora nós vamos ler no capítulo 1, né? No capítulo 1 de Lucas, versículo 32, está escrito assim. Lucas capítulo 1, versículo 32. Está escrito assim: Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, falando, né, quando está sendo falado de Jesus. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Seu pai se referindo à sua geração, à sua descendência. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? Então, agora nós começamos a ter assim o entendimento de que essas duas revelações, esses dois sinais, eles trariam de forma inequívoca, né, que aquela criança, né, que aquele homem que viesse nessas condições era realmente o Cristo, o Messias. Um outro fato, que, como eu tinha dito, que em Israel se reverencia muito Davi, o maior rei de Israel, né, muitas vezes eles se referiam a Jesus como da descendência de Davi. E aqui, quando o cego de lá de Jericó, né? Eu estou lendo Lucas, o mesmo livro de Lucas, capítulo 18, versículo 35, está escrito assim: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E pulando já para o 39, fala assim: E os que iam passando, ou vamos ler no 38, então chamou, né? Ou clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então você vê como isso foi marcante. No versículo 39, e os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus vai e faz a cura, né? Cura ele da cegueira. Mas o que fica claro aqui é que foi ressaltado essa característica, né? Essa identidade como sendo da geração de Davi, para que ficasse muito claro que Jesus era o Messias. Mas existiam mais dois sinais, esses sinais são também impressionantes. O primeiro deles foi no livro de Miqueias, também no Velho Testamento, logicamente, né, porque é a profecia de Jesus, no capítulo 5, versículo 2, esse livro de Miqueias foi escrito 740 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo nascer. Está escrito assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora se identifica o lugar. Então, primeiro, tribo de Judá, depois descendência de Davi, mas agora identifica o lugar que essa criança ia nascer. E fala Belém Efrata. Por que Belém Efrata? Porque existiam outras cidades com o nome de Belém, mas Belém Efrata, ou Belém de Judá, identificava exatamente aquele lugar na Judéia em que Jesus iria nascer. Eu queria que você fosse comigo agora, lá no livro de Lucas ainda, né? No capítulo 2, que nós estamos lendo, mas no versículo 1, né? Capítulo 2 e versículo 1. E está escrito assim: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Né? Então, olha só, o governo de Roma fez um decreto obrigando todo mundo a se alistar. E o que aconteceu? Né? No versículo 3, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então, iam à sua cidade. Né? Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, que era onde ele morava junto com Maria, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Então, tanto José como Maria eram da tribo, né, de Judá e descendentes da família de Davi. Então, eles vão para lá. Olha que impressionante como Deus move todas as coisas para que a sua palavra seja cumprida. A certeza absoluta que Deus vai cumprir tudo aquilo que ele fala, do jeito que ele fala. Eles moravam na Galileia, Nazaré. Não é? Como que Jesus ia nascer em Belém? Né? Como que ele ia nascer na Judéia? Então,
houve esse decreto, né? Por isso que todas as autoridades, elas estão debaixo, né, da mão, do poder de Deus, né? Toda autoridade, ela vem de Deus e ela cumpre tudo aquilo que Deus permite que ela cumpra, o que propõe que ela cumpra. E aí fala assim, e aconteceu, eu estou lendo agora no versículo 6, e aconteceu que estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Maria começa, né? Maria foi junto, estava passando mal e deu à luz. E aí no versículo 7, e deu à luz a seu filho, primogênito, e envolveu-o em panos, e o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, agora o terceiro sinal se cumpre, não é? Maria, ela acaba tendo que ir com José, né, para Judéia, né, e lá na cidade de Belém, Belém é Efrata, o Belém de Judá, né, nasce Jesus. É interessante, né, saber que o Davi, o rei Davi, ele nasceu 1040 anos antes de Jesus na Judéia, né? Então Belém, né, na cidade de Belém, em Belém. O quarto sinal, esse era inequívoco, de que a pessoa ou a criança que nascesse, né, realmente era o Messias. E esse sinal foi dado 700 anos antes de Jesus nascer. Então nós vimos 1500 anos antes, Jacó profetizando, 1000 anos antes, Etã, né, profetizando, 740 anos, Miqueias profetizando, e agora 700 anos, um profeta que é considerado o profeta messiânico, um que fez talvez as maiores revelações do Messias, chamado Isaías, né, que é bem conhecido, e ele vai trazer um sinal que é um sinal assim sobrenatural. E esse sinal vai trazer a revelação completa de que aquela criança seria o Messias. Está em Isaías capítulo 7, versículo 14. Está escrito assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Né? Nós sabemos que Emanuel significa Deus conosco. Esse sinal, ele é inequívoco, porque aí nós estamos falando de um sinal sobrenatural. Isaías, ele ainda confirma, né, sendo tomado por Deus, pelo Espírito Santo, né, trazendo o espírito da profecia, que lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, ele fala mais do menino, olha só, ele fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí no versículo 7 ele confirma, olha, do incremento desse principado de paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino para o firmar e o fortificar, em juízo e em justiça, desde agora para sempre. E aí fala, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, querendo dizer o seguinte, Deus vai confirmar tudo isso, né? É o que nós vimos, né? Mateus, se você puder ir comigo lá em Mateus, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, né? Eu queria ler esse relato lá no versículo 18, quando fala do nascimento de Jesus, fala assim, Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus, Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, tentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, quer dizer, fazendo planos para isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi. José era da descendência de Davi, não é? Maria também. Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí no versículo 21, e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito de parte do Senhor pelo profeta que diz. Né? Nós lemos isso? Eis que a virgem conceberá, no versículo 23, e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, através de 4 sinais, Deus traz a revelação do Messias, Jesus. O Natal, não é, que nós comemoramos, significa o presente de Deus,
o envio do Messias. O povo esperava que viesse um libertador, um general forte, um homem de Deus, um homem poderoso em Deus e que fizesse, não é, o juízo de Deus no presente tempo, não é, que ele nascesse. Mas na primeira vez, na primeira vinda, no nascimento de Jesus, né, ele veio através da graça. Jesus veio trazer a graça, a oportunidade não só da tribo de Israel, né, formado por pelas 12 tribos, né, da qual Judá era uma delas, mas também as outras pessoas, né, que eram chamados gentios, aqueles que não faziam parte da tribo de Israel, do povo de Israel, do povo eleito por Deus, né, no Velho Testamento, também poderem se congregar através dele, como nós vimos na profecia. Né? Se você lembra, no grupo familiar nós falamos a figura dos 24 anciãos na sala do trono, e que eles representam as 12 tribos, né, de Israel, né, e também os 12 apóstolos. Então, o Velho e o Novo Testamento. Né, Deus unindo não só o povo de Israel, mas todos aqueles que receberem Jesus Cristo, né, como seu único Senhor e Salvador, como merecedores, né, do reino de Deus, do reino dos céus. Amém? A profecia se cumpre. Deus é fiel para cumprir a profecia. Muitas pessoas falam assim, mas o que faltou aí? Faltou só uma coisa, a data. A data, né, ela não é revelada, para que nós ficamos sempre vigiando, mas os acontecimentos são revelados, menos a data. Quando Jesus ele falou da sua volta, né, da tribulação, lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, ele fala assim, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. No versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto, que se o pai da família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. 44. Por isso estáis vós apercebidos. Também fiquem atentos, porque o Filho do Homem há de vir e hora em que não penseis. Porque Jesus está falando o seguinte, não vai ter uma data específica, porque todos vão ter que vigiar. Não adianta você querer só buscar a Deus na hora que você sabe que Ele vai voltar. Nós temos que fazer isso todos os dias, sem saber a hora que Ele vai voltar. Mas nós temos a certeza que Ele vai voltar. Para encerrar, eu queria pedir para você, e lá no livro de Atos, no capítulo 1, quando Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos e indo para os céus. Aí então em Atos capítulo 1, versículo 9, está escrito assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos, né, os discípulos olhando para Jesus no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, poderosos em Deus. E no versículo 11 eles falam assim, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido, em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. Bom, nós não sabemos também a data. Assim como Simeão e assim como Ana, nós aguardamos, né? Nós temos a expectativa como eles tiveram, da volta de Jesus. Nós não sabemos a data, mas nós temos certeza de uma coisa, Jesus vai voltar. Amém? E eu queria pedir para você então, né, baixar sua cabeça e que essa palavra tenha te dado a certeza de que Deus cumpre a sua promessa. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, orar, jejuar, porque aqui está o zelo de Deus. Baixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e que aonde essa mensagem chegar, Senhor, que a fé seja fortalecida e que haja curas, libertações, restaurações, tudo para a glória e honra do teu próprio nome. É isso que nós cremos, é isso que nós dizemos e confessamos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, um bom domingo e até quarta-feira no nosso grupo familiar, dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse de uma forma muito simples e prática. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus.